Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por nos acompanhar. Você que está aí todos os dias nos acompanhando, acessando aqui o canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. A gente fica feliz, agradecido a Deus pela sua companhia, por você estar sempre aí do outro lado. Nós temos estudado juntos a Bíblia, não é? Versículo por versículo, observando sempre com muito cuidado o contexto e tirando lições para as nossas vidas. A gente vai versículo por versículo, estamos no capítulo 6 e eu te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos observar um novo aspecto aqui dentro do capítulo 6. No último estudo nós falamos da reclamação das viúvas dos helenistas, não é? Como bem lembrado, nós estamos agora observando um ataque do nosso inimigo na área da distração dos apóstolos. Ele tentou de várias formas criar problema ali e agora vem essa parte da distração para tirar o foco. Mas os apóstolos tomaram uma decisão aqui bem interessante. Você vai observar comigo o versículo 2 do capítulo 6 diz assim: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. O versículo 3, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nós observamos aqui a decisão sábia dos apóstolos. Lembremos bem, né? A situação estava colocada ali, havia murmuração dentro. O que eles fizeram? No versículo 1 nós vimos que eles identificam o problema. Eles perceberam qual é o problema, encontraram uma imediata solução, a gente vai ver isso dos versículos 2 até os versículos 6. E o resultado, a gente vê lá no versículo 7, o resultado dessa decisão dos apóstolos foi o crescimento da igreja. A igreja continuou a crescer. Ralph Earley, ele diz assim, comentando isso, que nós temos aqui uma ajuda prática de como solucionar problemas. Ele diz: reconhecer o problema, versículos 1 e 2, primeira parte, recusar-se a subordinar o que é essencial, a parte B do versículo 2, remover as causas das reclamações, isso vai estar no versículo 3 ao versículo 6, e colher o resultado de uma decisão sábia e sensata. Então esse é o caminho que foi percorrido aqui pelos apóstolos e que para nós temos aqui uma ajuda prática de resolução de problemas. É muito interessante esse comentário de Ralph Earley nesse contexto. Os apóstolos, quando surgiram aquela murmuração entre os cristãos, eles não ficaram na defensiva. Eles não ficaram se justificando, mas eles tomaram uma decisão, acolheram as críticas dos helenistas, eles tiveram coragem de fazer uma correção de rota, não é? De mudar a organização daqueles dias. E é interessante que alguém falando sobre isso, sobre essa questão de sucesso, a pessoa diz que o sucesso é o ninho do ano anterior, do qual os pássaros já foram embora, já voaram. Esse é um resumo, uma expressão bem boa do que é sucesso. É o ninho do ano anterior, do qual os pássaros já voaram. Aquilo que funcionou bem ontem pode não funcionar, não ser mais funcional nem relevante hoje. Nós não podemos sacralizar estruturas. Elas são facilitadoras e não empecilhos, não é? Por que a gente está falando isso aqui? Os apóstolos, eles tiveram que tomar uma decisão de mudar alguma coisa. Quem fazia a divisão ali, e a gente estudou isso já no início do livro de Atos, eram os apóstolos. Mas chega um momento em que os apóstolos entenderam que eles não mais poderiam continuar fazendo aquilo. Então eles fazem aqui, não é, uma mudança de estrutura. Não é porque funcionou no passado que precisa ser sempre assim. Não é porque uma coisa foi sucesso, deu certo, foi útil, que não podemos mudar, que não podemos entender que o momento é outro. Sabe, eles tiveram essa decisão sábia. Eles não deixaram
que aquelas estruturas fossem empecilho para a obra avançar, estava criando problemas. Em vez dos apóstolos ficarem se desgastando ainda mais no trabalho do serviço à mesa, o que eles fizeram? Ampliaram o quadro dos obreiros, não é? Colocaram outras pessoas para trabalhar. E é interessante, não é, pensar nisso. Moody costumava dizer o seguinte, uma frase bem interessante de Moody. Ele diz: é melhor colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 10 homens. Não é? Wisby diz que a Igreja Apostólica não teve medo de fazer ajustes em sua estrutura a fim de dar espaço para a expansão dos ministérios. Os apóstolos não tiveram medo de mudar, não tiveram medo. A igreja primitiva, conforme Moody mesmo diz, né, eles entenderam que era mais fácil colocar esses 10 homens trabalhar do que um fazer o trabalho de 10. E essa visão, ela precisa estar muito clara na mente hoje da igreja. É triste quando as igrejas destroem ministérios porque recusam a modificar as suas estruturas. Nós temos pensado sobre isso e até tratado em algumas ocasiões sobre entender o momento de transição que nós vivemos. Nós vivemos um momento totalmente diferente do que os nossos pais viveram, do que os nossos avós viveram. O mundo hoje, ele é completamente diferente. Aí você diz: Paulo, mas as escrituras não mudam, a Bíblia é a mesma. Com certeza, não é? A doutrina bíblica, o ensinamento bíblico é o mesmo, ele é inalterável. Mas a questão de funcionalidade, a questão de estrutura, a gente precisa adaptar para a realidade do momento. Aquilo que funcionou há 20, 30, 50, 100 anos atrás, não há nenhum problema em mudar, em transformar, em adaptar para o avanço da obra. Desde que, e eu deixo isso muito claro no estudo aqui, desde que eu não vá ferir princípios bíblicos, desde que eu não esteja ferindo doutrina bíblica, não é? Aquilo que é claro nas Escrituras, mas nós não podemos ficar apegados, impedir o avanço da obra, impedir o crescimento do povo de Deus por causa de tradições e costumes que não estão nas Escrituras, que não estão claros na Bíblia. E os apóstolos aqui, eles não têm medo, não é, de alterar a estrutura aqui para que possa funcionar bem, para que possa fluir bem. O nosso cuidado, o nosso zelo precisa ser com a palavra de Deus, precisa ser com foco no que é mais importante, no que é prioridade. E isso nós precisamos entender. A igreja aqui apostólica, ela não tinha medo de fazer ajustes nas suas estruturas. E nós, enquanto igreja da atualidade, nesse mundo de transição, com tanta mudança, não é? Eu estava esses dias aqui tentando explicar para os meus filhos como funcionava um material que nós usávamos na classe infantil, chamado flanelógrafo. E eu explicava para eles, não é? A gente pegava as figurinhas, tinha uma flanela e você ia colocando as figurinhas na flanela para ensinar para as crianças. Hoje eles trabalham com material digital, hoje se trabalha com vídeo, com a data show, enfim, é uma outra realidade. Estamos trabalhando na atualidade com os recursos que nós temos. Não é porque o flanelógrafo funcionou tão bem no passado que eu sou obrigado a continuar usando ele. Eu estou dando um exemplo aqui para você entender a questão de adaptação, a questão de integração, de mudanças necessárias que precisam existir, sem ferir as escrituras. Não estou aqui falando em uma adequação que vá ferir o que a Bíblia diz, os princípios fundamentais na palavra, as escrituras, doutrina bíblica. Eu não estou falando isso. Mas coisas que podem ser perfeitamente ajustáveis, não é, para resolver, para a resolução de problemas e para o avanço da obra. E aqui os apóstolos dão essa lição para nós, esse ensinamento de como solucionar os problemas. A gente vai estudar isso no próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir. Obrigado por me acompanhar mais uma vez, que Deus te abençoe e até lá, se o Senhor nos permitir.